Olá galera, eu me chamo Fabrício Ramos, sou estudante do curso de Licenciatura em Física do IFPA Campus Bragança, sou atuante do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e através desse projeto vim trazer aqui para vocês um pouco do conteúdo sobre vetores, conteúdo aí de primeiro ano, para a gente dar uma reforçada aí nesse conhecimento. Mas primeiro, antes da gente poder entrar no conceito de vetores, precisamos estabelecer uma pequena diferença, que seria a diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares. O que seriam essas grandezas escalares? São aquelas que podem ser definidas apenas com o valor e sua unidade de medida. Exemplo, massa. Eu posso ter uma massa em quilo, posso ter uma massa em grama. Vamos supor que eu vá no mercado e eu digo que eu quero 30 gramas de algo ou 3 quilos de algo. Eu estou apenas dando o valor e a unidade de medida. Eu não preciso de uma informação mais além do que essa. Eu posso ter ali o volume, posso ter distância, eu posso ter tempo, temperatura. Então, todos esses exemplos são exemplos de grandezas escalares. Já a grandeza vetorial, elas são aquelas que necessitam, além do valor e da unidade de medida, eu preciso também informar a direção e o sentido dela. Por exemplo, a força, velocidade, o peso, o empuxo. O que nos põe firmes no chão é a força-peso. Só que essa força-peso, ela tem um valor. Vamos supor que um corpo tenha uma força-peso de 30 newtons. Eu estou supondo o valor, que é 30, e eu estou supondo também a medida, que é N, que é dada em newtons. Só que além disso, eu preciso de uma informação que vai além. Qual seria essa informação? Seria a direção e o sentido. Então eu tenho um corpo de 30 newtons com uma direção vertical com o sentido para baixo. Vamos já entrar nesse detalhe aí. Mas antes disso, o que é um vetor? O vetor ele é um segmento orientado que possui módulo, direção e sentido. O módulo ele é a distância que o número está do ponto zero da reta, que no caso é a origem. Em outras palavras, o módulo ele é o tamanho desse vetor. A direção, vamos chamar de direção uma reta imaginária onde o corpo possa se locomover. Então esse corpo vai se locomover em duas direções. Ou é uma direção horizontal, que é como se a gente tivesse ali uma reta deitada, ou uma direção vertical, como se a gente tivesse uma reta em pé. E o sentido? O sentido, ele indica para qual lado esse corpo possa ir, mantendo-se sobre a linha. Vamos supor que eu tenho ali um corpo na vertical. Além do corpo estar na vertical, eu preciso informar se esse corpo ele vai para cima ou para baixo. Se ele estiver na direção horizontal, eu preciso dizer se ele vai para a esquerda ou para a direita. E vamos fazer algumas operações com vetores. Essas operações vamos iniciar com a adição. O que seria essa adição? Vamos supor que tenha aqui um carro que ele se desloca do ponto A, só que ele faça uma pequena trajetória. Esse carro ele vai do ponto A até o ponto B, do ponto B ele vai até o ponto C. Como eu posso somar o deslocamento total desse carro? Eu posso somar A, B, que é essa seta representada por U, é uma seta onde vai de A até B, e a seta que vai de B até C, eu represento por essa seta aqui chamada de V. Essa soma total é o deslocamento total, é o soma do vetor resultante. Eu posso chamar ele de vetor resultante, que é quando saímos de A, chegamos aqui até em C, representado por esse vetor W. Observa que eu posso também ter aqui, ó, esse mesmo carro ele pode sair de A e vai até B, chamado por U, e esse A ele pode sair e ir até D. Nesse caso aqui, como eu tiraria o vetor resultante? Eu poderia colocar essa reta que sai de A até D, representado por esse vetor V, e traçar ele aqui embaixo. Observa que quando eu faço isso, eu trago
esse vetor aqui para baixo, esse vetor vai sair de B até D. Então, qual seria o vetor resultante? Seria o vetor que sai de A até B, mais o vetor que sai de B até D. Chegaria aqui a esse ponto. Então, como você faria essa soma? Eu pegaria o vetor U, somaria com o vetor V e teríamos, olha aqui, ó, o vetor W. Ou pegaríamos essa reta AB, somaríamos com a reta AD, aqui foi um erro de digitação, essa reta que sai de A até D, e chegaríamos aqui a reta que sai de A até C. Subtração. A subtração ela vai ser o seguinte: se eu tenho um vetor U aqui, eu quero tirar uma parte dele, eu vou subtrair esse vetor. Se eu quero tirar esse tamanho do vetor do U, eu estou subtraindo ele. Então, o que é que vai sobrar? Vai sobrar aqui somente o vetor W, que seria representado por isso. Eu tenho o U menos o V, que representa aqui por W. Se eu tenho 16 aqui, eu retiro 12. Quanto sobrou de W? Sobrou 4. E por último, temos ali a multiplicação de um vetor real, de um número real, perdão, por um vetor, que seria esse vetor U. Esse vetor U, eu quero multiplicar ele por 4. Então, qual seria o vetor resultante dele? Seria 4 vezes o U. Vamos dar números para ele. Um módulo. Vamos supor que o módulo de U seja 4. Se eu tenho 4 vezes esse módulo de 4, então eu tenho um vetor resultante V com aproximadamente 16. 4 vezes U é igual ao vetor V. Eu espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula vamos ver na prática como funciona essa operação aí.